Olá, meus amigos, estamos de volta. Infelizmente. Não. Quem achou que isso não ia acontecer, aconteceu. Eu achei. As pessoas achavam que estava por baixo. Sim. E a gente nem anunciou que ia voltar, então. E eu só fico por cima. Que isso? que é isso? Eu sou o Marcos Patrício, estou aqui com os meus amigos e colegas de profissão Guilherme Menegói A bonequinha da criminalística. e Vitor Costa. Olá. Senhores, sejam muito bem-vindos, é bom estar aqui novamente com vocês. Esse retorno triunfal aqui, né, do nosso podcast, mediante sucessivos pedidos da nossa base de fãs. Então, voltamos e hoje o tema é um tema que foi pedido pelo público, que é o passo a passo que o perito criminal, né, o passo a passo de um exame de local feito pelo perito criminal. Mas antes disso, né, obviamente temos algumas novidades aqui. Temos agora um setup de gravação. Temos caras. Temos caras. Agora você pode olhar Tem rosto pra voz. a branquitude do Vitor em Full HD 4K. E também temos uma notícia também de que Marcão agora se rendeu à morte violenta, não está mais no laboratório. Então agora o Vestígios, na verdade, é o MVCast. Todo mundo aqui morte violentas. E é disso que a gente vai falar, só disso. Não vamos falar de mais nada, porque Não fez nada, porque o resto não presta. Senão está local de crime e morte violenta, é isso. Exatamente. Exatamente. Mas como o Marcos disse, hoje o nosso tema é sobre a rotina da perícia criminal. Claro que a nossa rotina vai ser mais voltada para as perícias externas, né? Porque é o que a gente vive. O Marcão tem alguns inputs melhores sobre laboratório e tal. Mas também é importante falar que essa rotina é muito da nossa vivência na nossa instituição, né? Cada instituição no Brasil, ou até mesmo a Polícia Federal, obviamente, vão ter rotinas diferentes, né? Então acho que é importante começar deixando isso claro. E a gente promete também trazer pessoas interessantes para falar outros aspectos, né, sobre perícia criminal, para falar de laboratório, para falar de contabilidade. Vamos trazer gente Contabilidade eu não sei, né? Porque aí que não dá para ser muito divertido. Você vai ser cancelado pelos contadores. pode ser que sim, mas Falta esse cancelamento no nosso currículo. Esse episódio de hoje é um teste pra gente também. A gente tá testando como que vai funcionar aqui esse esquema novo. se a gente ficar bonito na câmera, obviamente. E sendo bem honesto também, a gente tá querendo fazer uma coisa que dê um pouco menos de trabalho pra gente, porque a gente já é bastante ocupado, não tem tanto tempo de ficar produzindo uma coisa muito scriptada. Então vai ser uma coisa mais... Conversa de bar com os amigos. Conversa de bar com os amigos, sem muito compromisso. Me lembra um cabeleireiro, uma vez que fui cortar o cabelo, que abriu o próprio salão, porque ele falou que ele recebia muita reclamação no salão antigo, então ele resolveu ser o próprio chefe dele. Então é isso aí. Então, vamos. Lembrei. Só aleatório. E passei a cortar o cabelo lá. Ele era uma pessoa agradável. Ótimo, ele ganhou pro cliente, então deve funcionar pra alguma coisa essa história que você contou. Sim, verdade. Mas galera, então, Sobre essa coisa do... Você falou que foi um pedido do público, né? Esse tema aqui, que é do tipo, o que que um perito de verdade faz num local de crime, né? sim. Todo mundo já... Todo mundo não, né? Mas assim, várias pessoas já devem ter passado pela experiência de... sei lá, às vezes se envolver num acidente de trânsito ou... Estava passando na rua e viu lá um local de crime, tinha um cadáver às vezes. E você fica lá esperando o perito chegar por, às vezes, horas. E aí o cara chega e ele começa a fazer um monte de coisa e ele, às vezes, demora muitas outras horas dentro daquele local de crime. Às vezes você não sabe o que ele tá fazendo ali de verdade, né? Uhum. E essa é uma pergunta que eu recebo toda vez que eu falo que eu sou perito, assim, numa conversa qualquer, a pessoa... Porque a gente tava falando de público, né, que pediram esse assunto, mas nas conversas do dia a dia as pessoas perguntam isso também. Tipo, cara, tá, mas e aí? Vocês chegam num local de crime, vocês fazem o quê exatamente? Mas você vê gente morta? Depois dessa primeira parte, né? E depois o cara fala, tá, mas beleza, e aí, o que que você faz no seu trabalho? Tipo, você chega lá e você faz... O que que um perito faz de verdade, né? Venha descobrir o mundo além da faixa amarela, né? E o mundo de verdade, não é essa palhaçadinha de Instagram, não, que galera vai, faz foto de terno, local de crime, tá bom? Não façam isso. Aqui é a podreira mesmo. O Vitor nem de calcinha vai pro local. Você viu isso?
E também, assim, para os ouvintes, né, que não são da área, não se preocupem, porque às vezes tem muita gente na polícia que não sabe o que a gente faz, né? Sim. Que ficam ali olhando e tal, e aí depois ainda vem falar pra gente que, isso daí é fácil, eu também faço isso daí. Não faz, velho, não faz. Mais ou menos. Eu já tive mais experiência ao contrário. De ainda bem que eu não faço isso? De, tipo, de quando a pessoa vê o que a gente tá fazendo, fica com aquela cara, assim, de meu Deus do Tipo, céu. cara, que nojo, né, velho? Que bosta é essa? Pô. Teve um cara que... um popular que tava uma vez, eu tava fazendo no local, aí eu tava de segundo, eu fui manipular o corpo, e aí o braço dele bateu no meu e tinha sangue. Aí ele deixou, tipo, uma marca de sangue, assim. Eu tava com uma camisa curta e ficou um pouco de sangue na minha... E aí eu tava no meio de mexer o cadáver, então, tipo assim, eu olhei assim, vi que tava sangue. Obviamente depois eu ia limpar, mas na hora eu meio que ignorei e continuei mexendo. Aí o cara ficou muito horrorizado com isso e falou: Meu Deus do céu, eu nunca deixaria meu filho fazer um negócio desse. E um cara, tipo assim, aleatório, que, tipo, tava atrás da faixa lá de contenção, só xeretando ali, nada a ver. E eu, tipo assim, bicho, eu já tô aqui no sol, Aham. mexendo numa pessoa morta, né? Tem que ficar Uma merda desaforo ainda com qualquer. de um qualquer. Então isso também faz parte do nosso trabalho, ouvir desaforo, é muito bom. Não, vários desaforos, não Não são poucos. É pra isso que faz o Vários. psicotécnico, você tem que aguentar, né? pra não reagir. É. Tá, galera, Vamos lá do começo, então. Aqui eu não sei como que a gente vai fazer, a gente vai falar de rotina de perícia externa, de perícia... Local de crime, né? Tipo, Então vamos falar de local de crime. passo a passo dentro de um local de crime, assim. sim. Eu não sei se vocês querem falar já desde, tipo, como que o perito é acionado. Eu pensei Vamos falar nisso. desde antes. Por exemplo, Pensei- quando eu sei que eu tô de plantão, a primeira coisa que eu faço é, antes de ir pro plantão, eu entro no chuveiro pra tomar um banho e choro um pouco. Já na expectativa... Pensou que atestado vou conseguir a essa hora da noite. Tem Não- como eu não ir? Se eu não for, o que Exatamente. acontece? Tem todas as fases, né? Primeiro, a fase da barganha, a fase da negação, a fase da negação. Meu Deus, eu não acredito que eu tô de plantão, não é possível. Por que eu fiz esse concurso? A barganha. Nossa, será que se eu ligar pro Vitor agora, ele troca comigo? Não troco. Não, mas agora, sem sacanagem, agora de fato. Como o Vitor falou, obviamente a primeira fase, assim, do exame de local é o acionamento, né? A perícia, ela sempre tem que ser acionada pela autoridade policial. Não é a gente que escolhe não necessariamente pela autoridade policial, pode ser uma autoridade judicial também, mas não é o perito que escolhe, tipo, vou fazer uma perícia ali porque passei ali e vi que estava acontecendo um negócio, vou fazer uma perícia. Tem que ser todo um sistema. Então a gente só atende um local quando ele é requisitado pra gente e requisitado exatamente o que a gente vai fazer. Porque nem todo pedido chega pra gente como, vai ser um exame de local de homicídio. Às vezes é um exame específico que eles querem que a gente faça. É para fazer um exame de pesquisa de sangue oculto. Então, nem todo local também ele começa igual. Já começa por aí. Sim. Uhum. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte, e isso varia de perito para perito, né? O quanto que vocês buscam de informação sobre o local antes de deslocar e também no deslocamento, né? Assim, de tentar. Vocês fazem contato com a equipe de investigação, vocês leem a ocorrência que foi registrada. Se não tem ocorrência, vocês perguntam para alguém. Como é que vocês fazem? Eu sempre peço informações básicas iniciais do... Até porque esse tipo de coisa às vezes vai influenciar no tipo de equipamento que você vai levar para um local de crime, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje mesmo, enquanto eu estava trabalhando, chegou um veículo lá pra gente examinar. Não é local de crime, mas funciona, é parecido, né? Uhum. Chega um veículo cabe muita coisa dentro, então a possibilidade de vestígios é muito grande. E aí você tem que saber pelo menos a natureza daquela ocorrência ali. É um estupro que aconteceu dentro daquele veículo? Foi um homicídio? Esse veículo era do autor ou da vítima, né? Suspeito. Uhum. Enfim, porque isso pode influenciar o tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, é estupro e provavelmente o estupro aconteceu dentro daquele veículo. Então você vai precisar levar uma luz forense para procurar vestígio biológico, né, fluido que esteja latente. Como o Menegoy tinha falado já de sangue, né, sangue oculto. Então, às vezes é um veículo que foi utilizado para transportar uma pessoa morta. Pode ser que tenha sangue que foi lavado depois. Então, esse é o tipo de informação que você precisa ter
antes de deslocar, né? Então, às vezes, vai para um local e às vezes é necessário que você leve um drone ou um scanner 3D. Uhum. Então, essa é a primeira relevância, eu acho, assim, em relação ao equipamento, né, que você vai levar. Mas existe uma discussão bem grande, assim, em relação a o quanto que o perito deve buscar de informações do local antes de ir para ele, porque justamente o ideal é que a gente fique o mais isento não, o menos contaminado, a gente chama de ser contaminado pela história do local, né. Uhum. Então o ideal é que a gente seja o menos contaminado possível. Então, por exemplo, tem gente que gosta de ter o mínimo possível de informação, que é isso que o Vitor falou, no máximo, assim, qual que é e até, tipo assim, alguém chegar pra você e falar: "Foi um local de estupro", de certa forma ele já enviesa um pouco o seu exame, porque Uhum. você já chega lá procurando coisas relacionadas a um estupro, quando o ideal seria você ter uma análise um pouco mais sistêmica, né, do local, assim, de fazer uma abordagem mais limpa, né, digamos assim. Uhum. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante grande de não ficar se limitando primeiro pela natureza da ocorrência, claro. Mas tem gente, por exemplo, que gosta de ler, às vezes a ocorrência ela vem com algumas informações adicionais, né, conta a história do que aconteceu. Tem gente que gosta de ler tudo isso justamente para orientar melhor o exame dele. Mas acho que esse é o ponto chave, assim, você tem que ter em mente de que qualquer informação adicional ela serve para orientar o seu exame, não para excluir outras possibilidades, né, de exame. Mas isso é talvez um dos trabalhos mais difíceis, assim, da perícia de local, é justamente você encontrar um jeito de não ser influenciado por fatores externos. Uhum. Eu, particularmente, eu gosto de não ter muitas informações. É? Eu prefiro só ter mais o basicão ali, porque aí quando já fica contando muita historinha, eu já fico meio, sei lá. Uhum. E eu acho que isso varia muito de local para local também, porque às vezes, por exemplo, local que tem cadáver, em geral, você tem muita informação que você consegue extrair do cadáver e isso implica em ter informações extra cadáver, né, no local. Então, Uhum. você encontra uma ferida específica no cadáver, você sabe qual foi o tipo de instrumento que gerou aquilo. Então, você vai Sim. procurar no local aquele tipo de instrumento. Agora, você chega num local que não tem um cadáver, por exemplo, aí já muda um pouco, porque a quantidade de informações que você consegue extrair do próprio local já é menor. Então, Uhum. às vezes, informação de contexto ela é útil para te direcionar, né, na pesquisa de É. vestígios naquele local. Mas, assim, para responder a pergunta que você fez de início, acho que de forma geral, para mim, o que vale é informações de contexto histórico, tudo isso, para mim só serve para aumentar o escopo do meu exame e nunca para delimitar. Uhum. Então, assim, se eu chego num local de crime e o cara fala pra mim, o que aconteceu aqui foi um homicídio e foi nessa sala onde a gente tá gravando podcast. Ali não aconteceu nada. Eu não vou deixar de olhar ali porque alguém me falou Com que. certeza. Eu vou pesquisar tudo que tá, né? Então, assim, agora, se o cara fala pra mim que, beleza, aconteceu aqui dentro dessa sala onde a gente tá, na sala vizinha aqui, e também tem uma história de que o autor saiu correndo, desceu as escadas e lá na recepção do prédio ele jogou uma faca dentro de uma lixeira. Pô, essa é uma Sim, informação completamente relevante que você tem que levar em consideração sim. Uhum. e você tem que ir lá buscar isso, né? Então, É isso que a gente fala também, pode parecer óbvio, assim, né, mas de fato tem muita gente que vê aqui não aconteceu nada e exclui completamente essa parte da análise, isso acontece. Uhum. Até porque também, tipo, a gente sabe que a onde a gente trabalha é uma equipe por turno que atende todo o Distrito Federal, né. Então, às vezes, a gente tem locais que vão se acumulando um em cima do outro, e chega uma hora que a pessoa começa a cortar um pouco atalhos, assim, para agilizar o exame para Uhum. conseguir ir para o próximo. Não estou falando que isso é certo, mas, de certa forma, é compreensível, assim, a pessoa ir relaxando no exame. e tem Uhum. as questões naturais também, de cansaço, É, as condições, né? Pô, tá calor pra caramba, essa época aqui tem umidade de 10%. Você tá no meio Uhum. da rua com o sol na cabeça e tudo isso influencia, né? é. Eu concordo. Eu sou o contrário do meu negócio, eu gosto de ter informação, nesse mesmo aspecto que o Vitor falou, né, a informação sempre expande, né, o escopo do exame, ela nunca reduz, mas eu gosto, inclusive de outras pessoas no local, assim, pessoas que chegaram antes da gente, sabe, policial militar, equipe de investigação,
Às vezes até popular mesmo, que tava lá e viu alguma coisa. que viu alguma coisa. Exatamente. Mas já passei por situações onde recebi informação completamente errada, Sim. de você chegar e falar: não, isso daqui não tem nada a ver, no máximo é um disco que me disse aí E é até interessante, porque se essa informação chegou pra você, provavelmente ela chegou pra outras pessoas também, e ela já vai constar no inquérito ou no processo, Sim. de alguma forma. E se chegou pro perito e o perito tem condições de falar que não foi aquilo, isso já é bem relevante. Porque aí o Sim. perito já vai dizer, ó, esse depoimento aqui dessa pessoa não faz sentido. Isso, inclusive, é uma coisa que me assustou muito quando eu comecei a trabalhar com isso, foi ver como que esses casos são reportados sem nenhum tipo de responsabilidade do que está sendo falado. Tipo assim, assim, não vou dizer todo, mas sei lá, 90% dos locais que eu já fiz que saíram matéria no jornal, em- e não vou falar de jornal específico, mas assim, tem um jornal bem famoso, Mas vocês sabem. a gente sabe qual é. Sem sacanagem, tava informação assim, tipo, e às vezes não é pouco errado, é muito errado. Tipo assim, já fiz local de morte aparentemente natural de uma senhora idosa que falava que foi violentada a facadas dentro de casa, assim, tipo, indício nenhum de nada disso. Não tinha nem ferida de faca nela. Então isso é uma coisa que, tipo, assusta um pouco como que tem um telefone sem fio mesmo que vai rodando, rodando, rodando. E isso chega a ser veiculado em meios, né, jornalísticos sem, tipo, qualquer critério, assim, de Aham. checagem de fatos, né, digamos Eu assim. diria que, inclusive, isso faz a volta completa e chega a influenciar a polícia. Porque, assim, já aconteceu comigo, um caso parecido com isso que você tá falando. Tipo, tava no local, era um duplo homicídio nesse caso. Cheguei lá, tava os dois cadáveres, tal, a gente fez o exame inteiro e o que tinha acontecido, os caras tinham sido esfaqueados. Estavam manietados e tudo, né? Manietar é amarrar os braços, né? Aham. Estavam amarrados os braços e as pernas e esfaqueados. Eram muitas facadas. E aí saiu notícia, eu vi na hora que a gente tava saindo do local, eu vi as notícias dizendo que era tiro. Aí beleza, já falei, cara, provavelmente alguém passou, viu lá as feridas e, deve ser tiro. Sim. E beleza, saiu no jornal. Aí eu voltei pro instituto e acho que no dia seguinte, quando eu tava de folga, me ligaram do instituto querendo saber qual que era o calibre da arma que tinha gerado os tiros, né? Assim, já Eu falei, presumiram cara, que era porque assim, aí a história volta de uma forma que É. é porque do tipo, o intervalo de tempo foi muito curto, então assim, não tinha laudo meu ainda, não tinha relatório ainda, né? Porque isso era à noite e, tipo, foi só o tempo de eu dormir, assim, então chegou essa pergunta pra mim vinda de dentro da polícia, do tipo, cara, que eu qual que era o tinha que calibre ter feito o laudo antes de dormir. Você tá errado. Cadê o princípio da eficiência do serviço Então público? vamos, Sim. né? Vamos, por favor. Melhorar. E aí vem essa pergunta, tipo, qual que era o calibre da arma lá dos tiros? O cara falou, cara, que tiro? Não, porque saiu na mídia aí dizendo que é tiro e tal, não sei o que. Eu falei, cara, não, tem 0 tiros. Era só faca. Então esse tipo de coisa é um problema. Mas enfim, a gente tá falando de rotina, a gente tá fazendo falando sobre Gente, deturpação de fatos, né? Ó, você tava falando do acionamento, né? Das ferramentas. A gente nem começou o local ainda. Nem só começou. não foi nada. Mas enfim, aí a partir do momento que a gente é de fato acionado, a equipe é acionada, né? Aqui a gente sempre sai, pelo menos no. Quando a gente fala de local de crime, é claro que a gente está puxando muito aqui para morte violenta, locais de crime contra a pessoa, porque é onde a gente trabalha. Mas tem outros locais de crime também. Tem trânsito, tem incêndio, explosão, tem patrimônio. Então, cada um dessas sessões, eles vão ter. E essas sessões também diferem, né, de instituto para instituto, nem sempre vão ter a mesma estrutura. Mas cada uma delas vai ter uma estrutura de equipe, né? Na morte violenta, a gente sai sempre com 2 peritos. Então, é um perito que vai ser o responsável pelo exame e um outro perito que ele fica responsável por ajudar. Ele vai fazer as fotografias, ele vai manipular as coisas, porque a gente suja nossas mãos, né, para não contaminar um vestígio com o outro, enquanto o perito tá fazendo o primeiro perito está fazendo as anotações dele, né? Então, essa equipe, ela é avisada do deslocamento que tem que ser feito e ela vai fazer a checagem do material dela, né? Então a gente olha se as câmeras estão em boa condição. Na verdade, a gente faz isso quando a gente chega no plantão, né? O ideal seria fazer isso, e não quando é acionado. Mas enfim, nem sempre acontece da forma ideal. Então,
as câmeras são checadas, ver se os cartões das câmeras estão com espaço para fazer as fotos, o nosso material. A gente leva uma maleta que tem vários insumos, né, para fazer coletas, para, enfim, escala para foto, tudo que a gente precisar. Então esse material é checado, aí põe tudo na viatura, samba pro local. Vambora. Sim. Só pra voltar um pouquinho nessa parte do acionamento, o que acontece um pouco, como que é o acionamento de fato, né? Aí, dando um exemplo, um homicídio aconteceu. Alguém foi lá, deu tiro no outro cara no meio da rua, o cara caiu, morreu, alguém viu isso. Normalmente essa pessoa vai ligar pra polícia militar. Acho que via de regra é pra PM que as pessoas ligam, né? Sim. Então, e por causa disso, normalmente quem chega primeiro no local de crime é a polícia militar. Então eles vão chegar lá, eles são responsáveis por fazer... Qualquer agente público que chega primeiro no local de crime é responsável por fazer os procedimentos de isolamento e preservação. Às vezes Então, bombeiro também, né? Porque como o bombeiro bombe- faz a prestação de socorro, muitas vezes quando tem vítima, o bombeiro de fato é o primeiro que chega, porque ele tá indo, na verdade, para fazer a prestação de socorro, sim, né? Isso, pode ser bombeiro, né? Pode ser SAMU. Já peguei o local em que o SAMU tava fazendo o isolamento. Uhum. Mas enfim, vai chegar esse primeiro agente, ele é responsável por fazer esse isolamento, essa preservação. Normalmente, depois disso, a Polícia Civil vai ser avisada. Então, vai ser registrada uma ocorrência policial na Polícia Civil e a Polícia Civil aciona a perícia. Sim. Então é por isso que às vezes demora. Né? Exato. Até É. ter essa comunicação toda que passa de... Porque às vezes a gente fica com a culpa toda, né? Do tipo assim, porra, a perícia demora horas. Mas, cara, até chegar a notícia na gente, saiba que já demorou aí umas... Às vezes, questão de 2 horas. Não, Porque assim, sendo bem honesto, é difícil, por exemplo, o pessoal do trânsito, eu acho que eles eles têm punições caso eles não desloquem até, acho que 15 minutos, um negócio assim. Então assim, a gente tem é difícil a gente deslocar, sei lá, demorar mais de meia hora para deslocar, assim, é quase impossível, na verdade. verdade. A gente é acionado, a gente já põe a roupa e desloca, é bem rápido. Uhum. Outra coisa também que as pessoas também não percebem é que quando o bombeiro, quando a polícia militar, quando a polícia civil são acionados para ir para um local, é a delegacia, é o destacamento que está próximo ali da região da área que vai lá. Aqui onde a gente está, a perícia ela é centralizada, né? Então a gente tem que deslocar. Aqui no caso, em Brasília, fica perto da Asa Sul, né? Fica perto do cemitério. Então a gente desloca desse ponto Pra qualquer outro ponto. para qualquer lugar. Então, às vezes, a gente tem que fazer, sei lá, Planaltina. Para quem é do DF, sabe que, tipo, isso é um deslocamento de 1 hora fácil, assim. Uhum. Isso sem trânsito. Então, ainda tem essa demora também. Mas, assim, a partir do momento do acionamento não há demora. O problema é que, às vezes, demora pra gente ser acionado também, né? Assim, e tem depois que você acionar, tem a demora normal, que é do tipo, você tem que pegar esse material e pelo menos guardar ele, porque Sim. a gente não pode deixar esse material na viatura sempre, assim. A gente tem vários materiais que são sensíveis, que vão estragar, vários equipamentos que são mega caros, tipo, o scanner 3D é mais de 300 mil reais, assim, só o equipamento que você tá levando. Então, assim, você não vai deixar isso dentro de um saco atrás da de viatura ali balançando. Fora No sol, também, no calor, não vai. fora também que nem sempre a gente é acionado quando a gente tá na base, né? Às vezes a gente tá num local no Gama, Sim. enquanto a gente está processando esse local, como eu disse antes, é só uma equipe, né? Normalmente que roda no turno. Então a equipe que está fazendo o local do Gama vai ter que terminar o local do Gama para ir para processar, sei lá, em Planaltina. E aí, se da base para Planaltina já é longe, do Gama para Planaltina, então é um deslocamento assim que. Sim, mas manda um beijo pro pessoal do Gama aí, porque você A tem um gente- histórico com eles que... Ninguém sabe desse histórico. Isso Não. foi cortado do podcast. Foi tá? cortado? Foi Ah. cortado. Não. Foi infiltrado. Foi. Foi? Foi. Acharam uma piada muito pesada. Que isso? Então é isso, na realidade... Desculpa, é só para assinantes a versão completa do episódio. Agora vocês vão ficar. O que ele falou? Por que ele foi cancelado pelo Gama? Pois é. Mandem um pix de e eu respondo. Mas então, galera, vamos entrar no local de fato? Chegando no local, e aí, como é que é? Então, como o Victor falou, essa autoridade, a gente chama de autoridade policial, né? Normalmente esse pessoal que chega primeiro, né? A autoridade policial, a autoridade que tá lá, ela é responsável pelo isolamento e pela preservação do local. Porque o ideal é que quando a gente chegue lá, ele esteja o menos alterado possível de quando os fatos ocorreram. Acontece que isso nem sempre acontece, né? Ou não acontece sempre da forma que deveria acontecer.
Então, por exemplo, eu já cheguei em local que a preservação tinha um corpo no meio da rua e literalmente colocaram uns cones em volta do corpo e era isso a preservação. Só em volta do corpo, não era nem, tipo, isolaram um pedaço da rua, nem nada. Aí o que que a gente vai fazer nesses casos? A gente vai adequar o isolamento para o que seria o necessário. Então a gente vai afastar o pessoal, porque às vezes tem muita gente em volta. Tem uma parte, na verdade, que eu esqueci antes, que na verdade a primeira parte, em tese, é você verificar a segurança do local, né? Se Uhum. verificar se aquele local tá seguro para você trabalhar. Então, às vezes, você foi chamado, sei lá, para um prédio que está em ruína. Aí você vai entrar no prédio? Não, você tem que primeiro acionar a defesa civil para ver se esse prédio tem condição de você adentrar ele, que ele não vai desabar. Sim. Feito a segurança do local, E só em relação à segurança, assim, é legal lembrar também que local de crime possibilidades são infinitas. Infinitas. Em tipo assim, relação a alguém morreu ali, né? alguém morreu. Por que morreu, né? Se alguém morreu, Ninguém sabe por que foi. tipo, de fato. E assim, a gente faz acidente também. Então, se alguém morreu de um acidente, o que causou aquele acidente? Ele tá ali ainda. Pode ser, sei lá, choque elétrico, que é uma coisa invisível que você não tá vendo. Pode Ou um ser. veneno, uma droga, Sim. qualquer coisa. Ou é isso, a própria estrutura do local, né? Pode estar oferecendo risco. Até familiares, às vezes também. Às vezes as pessoas estão muito emocionadas, elas estão muito afetadas. Tipo, sei lá, por exemplo, às vezes tem local que, sei lá, foi morte de alguém por ação do agente do Estado, Uhum. né? O que que a gente quer dizer? Às vezes, sei lá, foi, sei lá, troca de tiro com a PM e aí houve uma fatalidade. Uhum. Para a população, PM, PC, bombeiro, tudo a mesma coisa, né? Assim, Tudo polícia. tudo polícia. Polícia. Então você vai chegar lá. O que fica na cabeça às vezes é que a polícia está indo fazer a perícia de uma coisa que a polícia fez para cobertar, Aham, entendeu? sim. Uhum. Então, assim, eles já estão numa situação ruim, porque eles perderam alguém, eles estão emocionados, e eles estão vendo você lá indo mexer naquela pessoa, entendeu? Então, assim, acontece bastante até dos ânimos ficarem exaltados e de querer agredir e tal. Então, isso também entra na parte de segurança, na sua segurança, né? Então, essa parte de preservação, ela inclusive é um desses elementos para você garantir a segurança. Não é para ninguém ficar perto de você enquanto você está trabalhando. Uhum. Uhum. É para você deixar todo mundo longe, até porque, né, desagradável, né, também até para tem uma pessoa que morreu ali, né? Em respeito a Em respeito, exatamente. Às vezes a própria galera vítima. fica filmando e bem desagradável. Uhum. Então é isso, a gente faz essa adequação, a gente faz o cheque de segurança e depois faz a adequação do local em relação ao isolamento e à preservação, né? E fazendo registros de como tava no momento em que a gente chegou, né? Então, assim, É. tipo, tá tudo zoado, igual a Menegar falou, que tinha só 3 cones ao redor do cadáver. Tem que tirar Uhum. foto disso Tem. pra dizer que era assim que estava no momento em que a gente chegou, né? Sim, Uhum. acho que fica na sabedoria popular, né, de ver esses CSI da vida e tal, de que a função da perícia ela é dizer o que aconteceu ali. E de fato, em um certo nível é essa função. Mas uma outra função que é muito importante, que quase ninguém nunca comenta, é essa função de registrar as coisas como elas eram, né? Uhum. Porque o que importa é, você tem que fazer um registro do que aconteceu ali, para no futuro, quando aquilo for julgado, as pessoas saberem como estava. Então é importante que essas anotações sejam bem minuciosas. Tipo, você tem que falar, olha, estava desse jeito, tinha gente dentro, tinha Uhum. familiar dentro da casa, É. O... não tinha preservação, o agente público não quando a gente chegou, o agente público foi embora, não fez o que ele deveria ter feito. Então tudo isso tem que ser anotado, né? Uhum. Não, só ia comentar que isso é muito importante, porque como você comentou que há um cadáver que morreu com golpes de faca, quando chega no IC já virou um baleado. Uhum. E isso é uma coisa que, assim, algumas horas depois a informação já está completamente distorcida. Imagina daqui a, sei lá, 6, 7 meses ou 2 anos. Uhum. Aí que, meu amigo, porra, já a história é outra, completamente. Sim. Então isso inclusive é a primeira etapa do processamento, assim, de local, geralmente costuma ser a parte da fotografia, né, porque enquanto assim, você vai dando uma olhada no local para tentar reconhecer, de forma geral, o que que pode ter acontecido ali, você faz meio que Um um reconhecimento. reconhecimento, você olha de uma forma genérica, assim: "Ah, ali eu tô vendo uma mancha de sangue, ali eu tô vendo parece que é um estojo de munição". Você vai fazendo essa como se fosse um mapa mental do local na sua cabeça.
Mas nesse momento você não tá mexendo em nada, né? Uhum. Justamente porque você tem que preservar, fazer foto, anotar tudo como estava nas posições. Nesse momento você não tira nada do lugar. É a primeira etapa normalmente do local depois da preservação. Uhum. Essas etapas aí que o Menegói tá citando, inclusive, estão na lei, né? Uhum. No Código de Processo Penal, a gente tem lá o artigo 158 que vai tratar dessas etapas da cadeia de custódia. E elas vão estar bem descritas lá, tudo isso que tem que ser feito. E aí, claro que tem especificidades de tipos de locais diferentes, mas existe essa regra geral do que deve ser feito, né? E essa parte do reconhecimento, inclusive, já é feita pelo próprio agente que chega lá de início, porque se ele vai ter que isolar aquele local, ele precisa definir os limites de isolamento daquilo, né? Ah, a pessoa morreu aqui nesse trecho da via pública. Quanto dessa via que a gente vai isolar? A gente vai isolar o bairro inteiro? A gente vai isolar a rua inteira? Ou vai Uhum. isolar o trecho da rua? Como é que você decide isso, né? Então essa pessoa já tem que ter uma noção ali de, bom, ali tem sangue, ali tem um projétil, ali tem um fragmento de parede que caiu, uma marca de impacto, enfim. E partir daí. E claro que existe uma flexibilidade, né? Por exemplo, se a equipe de socorro vai ter que mexer em alguma coisa para socorrer uma pessoa, obviamente A prioridade é a isso. prioridade é você socorrer uma vida. Às vezes também acontece de tem uma arma de fogo que está no meio da rua, porque foi um crime de disparo de arma de fogo. Tem que fazer a segurança daquele armamento, dependendo da situação. Claro que o ideal é você isolar e não deixar ninguém chegar perto. Mas a gente sabe que às vezes a situação tá quente ali, tem muita gente e tal, às vezes tem que tirar a arma dali para Sim. não dar mais problema. Então existe também uma certa flexibilidade, né, de nem tudo é tão, né, Uhum. rígido assim, né. Uhum. E depois você estava falando da parte já de fixação, né? Que é a parte de dizer onde estava o quê. Uhum. Então, essa é a primeira parte que a gente faz, assim que a gente começa a de fato, sei lá, Examinar de fato é, o local. ter atitudes mais práticas dentro de um local de Aham. crime, né? Então, por exemplo, tem um projétil lá no piso, no meio da rua. Eu tenho que ter alguma referência para que no futuro eu consiga dizer exatamente em que posição daquela rua aquele projétil estava. Uhum. Então, eu tenho que ter alguma referência espacial naquela rua. Eu vou usar como referência a esquina. Então, ele está a X metros da projeção da virtual ali do final da esquina e a Y metros do lote mais próximo. Uhum. Então a gente usa sistemas de coordenadas para poder fazer essa localização geográfica dos Uhum. elementos, né? Usa coordenada GPS para ter tanto a coordenada do local quanto da posição onde estava o cadáver, Uhum. enfim, esse tipo de coisa. Que é o É, que a gente chama de amarração, né? Aham. inclusive é interessante que até eu não sei como que é o padrão de laudo de outros lugares, mas, no Distrito Federal é muito comum as pessoas fazerem os laudos no passado, né. A voz com que você está escrevendo, tipo, o local consistia nisso, o local era de tal forma, justamente porque você está fazendo um registro de um momento específico no tempo que já passou, né. É um recorte temporal, né? Exatamente Exatamente. isso. É exatamente um Uhum. recorte. Então, você está explicando "Ó, naquele momento que eu fui lá, a via era de tal forma, a pessoa estava de tal forma, tal coisa estava de tal Uhum. forma", é tudo no passado. Tinha luz, não tinha, chovia, não chovia. Uhum. Tudo isso é uma coisa muito específica naquele tempo. Porque, por exemplo, chuva. Aqui no DF, dependendo da época, você passa Você anda 10 metros, não tá chovendo mais naquele local Sim. ali. Então, assim, isso é uma questão completamente relevante pro. E são coisas que às vezes parecem bobas, né, mas, por exemplo, se estava chovendo ou se estava seco, até, por exemplo, a parte de entomologia forense, ela vai ser um pouco alterada. Claro que você tem registros históricos, né, Aham. das como é que é? As estações, né, Das- de meteorológicas, Aham. eles fazem esses registros, mas em tese tudo isso teria que ser anotado pelo perito do local, porque ele foi lá e ele de fato está atestando o que estava acontecendo ali, né. Então, estava seco, o céu estava do céu ok. Isso é uma coisa que eu quase nunca vejo as pessoas relatarem, né, Aham. nos croquis, as condições climáticas, né, mas é importante. Uhum. É bastante importante. E vocês têm alguma ordem específica de vestígios que vocês examinam? Porque, assim, tem algumas ordens que eu acho que quase todo mundo segue, né? Primeiro verificar as vias de acesso, se estão íntegras, se não estão íntegras. Uhum. Eh, mas sei lá, eu já conheci gente que gosta de começar pelo corpo e dele ir para fora.
E eu conheço gente, eu acho que a maioria prefere ir de fora para dentro, né? Tipo, vai Aham. progredindo à medida que vai encontrando as coisas e fixando, né, os vestígios. Pra E, mim, por último, examina o corpo. Pelo menos eu. Pois aí, falando já da parte de exame/coleta, né? Sim, exame barra coleta. porque seguindo as etapas, basicamente nesse primeiro momento a gente anota tudo que a gente viu, né? E amarra tudo que a gente viu. Uhum. E aí, com tudo amarrado, aí sim a gente pode alterar, né, o local, porque ele já foi perenizado, como a gente chama, né? Ele já foi. Já fizemos esse recorte temporal, né? Uhum. Então aí a gente começa a mexer nas coisas, e aí foi essa pergunta do Marcão, tipo, se existe alguma ordem específica. Eu costumo fazer uma inscrição geral do local primeiro, né? Que é até essa parte da amarração e tal. Essa parte da amarração, só pra ficar claro, assim, a gente faz isso de várias formas, né? Eu tava falando de fazer medição, e aí medição a gente vai usar uma trena manual mesmo, ou às vezes uma trena laser, ou Uhum. aí pode ser foto, e aí extrapolando, pode ser usando o drone, pode ser usando um scanner 3D, que é uma coisa que aí É. você consegue ter uma precisão muito grande. Maravilhosa. Porque, sei lá, às vezes você encontraram um corpo no meio do mato, no meio de uma mata. É difícil você ter um referencial para você medir Sim. com uma trena alguma distância. Então, Você volta lá 1 ano depois e fala, pô, ele É. tava a 10 metros da árvore X. Tá, mas como é que você vai encontrar essa árvore depois? Aham. aí o que a gente normalmente faz é pegar a coordenada geográfica, ou voa um drone, né, e faz uma imagem aérea, porque aí você consegue ver o corpo, né, em relação à geografia do local. Então tudo isso também depende do vestígio que você está vendo. Aí quando é dentro de um apartamento, de uma casa, aí já é muito mais fácil, porque a gente consegue fazer todas as medidas em relação à própria estrutura da casa, né? Sim, sim. Eu lembrei de uma história aqui. Em relação a essa gíria de amarração, né? Dois peritos uma vez contaram que eles estavam fazendo um local, e aí tinha o pessoal da população estava próximo, assim, aonde estava o cadáver, e aí um falou pro outro, falou, pô, você já amarrou o cadáver? Você lembrou de amarrar o cadáver? Alguém ouviu e falou, vocês não vão amarrar meu parente, não. Por que vocês estão falando de amarrar o corpo dele? Não vai amarrar, não. Eu falei, não, senhora, a gente... É outra coisa, é só pra medir. Eu faço as minhas anotações digital, né? Eu faço digitando. Eu já pensei, pô, vou pegar um fonezinho, né? Eu vou falando e vou ditando no text-to-speech lá, ele vai escrevendo mais rápido, né? Mas eu pensei, eu quero mesmo que todo mundo em volta fique escutando, fique complicado. falando, aí eu não curto, Uhum. né? Tipo, prefiro ficar dentro da minha cabeça mesmo. Ou presumo, não, brincadeira. O presunto. Não faço isso. E aí, voltando pra parte, então, dos exames/coletas, né? A sua pergunta, né? Pra mim depende. Tipo Uhum. assim, às vezes eu faço cadáver primeiro, mas porque, tipo, tá uma situação muito tumultuada, eu quero liberar logo o corpo pro IML levar, para eu fazer o resto do exame Uhum. com um pouco mais de paz. Porque uma máxima que é verdade em local de crime é: liberou o cadáver, liberou a população. É. Os curiosos vão embora na hora, assim. Bizarro. Eles ficam As pessoas esperando. ficam só até o cadáver ir O embora. cadáver é É embora. muito comum a gente encontrar ele meio coberto, né? Normalmente, ou o próprio pessoal do socorro cobre, ou alguém passa ali e joga um lençol em cima. O pessoal tem essa de que não gosta de deixar É. o corpo descoberto, né? Não deveria, tá? Colocar É. qualquer coisa em cima de cadáver é alteração do local de crime. Isso só atrapalha um pouco as nossas análises às vezes, né? Mas enfim, o pessoal fica esperando o momento que você vai fazer a revelação, Aham. o chá de O revelação. chá de revelação do defunto. E aí quando você termina e cobre de novo, aí você levanta e não tem mais ninguém. Todo mundo Aham. desapareceu, desaparataram, foram embora. É até a hora que o IML coloca, assim, no rabecão, é a parte final, né? Do tipo, pronto, agora... Acabou a graça. Aí você Pois vê, Fecha a porta do rabecão e a galera vira de costas. vai embora. Ent- Não, e... Então, às vezes, se eu vejo que não vai prejudicar, tipo assim, porque às vezes, sei lá, tipo, a galera vai entrar pra pegar o corpo e vai passar no meio das manchas de sangue. Aí, obviamente, eu não vou fazer isso. Uhum. Mas se não tem nenhum impeditivo desse jeito, eu falo, bicho, vamos fazer logo o corpo, libera, depois a gente faz o resto com mais calma. O resto em paz, né? É. É. Não, e inclusive é muito comum em local de crime você ver a galera trazendo filho, assim, sabe? Tipo, Sim. criança, Muita criança. pai com filho e... Brincando, tá? Cara, eu acho bizarro, assim. É meio bizarro mesmo. Só que essa história do cadáver, assim, em relação a liberar antes ou depois, uma coisa que acontece também, que às vezes eu levo em consideração, é que por conta disso, do tipo, liberou o cadáver, vai sair todo mundo, inclusive às vezes sai a polícia que tá no local. Sempre Fazendo também. segurança. Não, mas E aí esse é um
esse é um problema, porque às vezes tá num local que é perigoso, e aí você sabe que, pô, na hora que eu liberar o cadáver aqui, o IML foi embora. E às vezes a gente precisa ficar ainda, porque a gente tem, enfim, tem outros vários vestígios no local de crime que a gente vai ter que analisar ainda, né? Uhum. Mas aí a polícia inteira vai embora e você vai ficar sozinho lá. Então, às vezes, isso entra na conta também, do tipo, vou esperar aqui pra liberar o cadáver por último, porque ainda vai ter segurança aqui no local, né? Até o Uhum. cadáver ser liberado. Porque, tipo assim, a gente fica meio focado ali, né? Fica olhando pro chão, fica olhando. A gente não tá vendo o que tá acontecendo em volta. É importante ter pessoas que estão fazendo a segurança, né, do perímetro que a gente tá. Isso é bem importante. Eu fico completamente alheio a tudo que tá acontecendo. Uhum. Depois que você determina que o local tem a segurança necessária para você realizar os seus exames, eu desligo total, assim. Eu sei que existe uma equipe de polícia que tá fazendo ali a segurança, a segurança do perímetro e tal. Mas o É, foco tem que ser, né, sim, o o exame exame, senão pericial, você faz um exame mal assim, feito. a gente meio que pulou essa parte também porque a gente falou de reconhecimento por alto, mas assim, tem a parte mais, que é mais trabalho do perito de reconhecer detalhes dos vestígios, né? Então, do Uhum. tipo, encontrar um projétil num lugar X, e aí às vezes essas coisas dependem da dinâmica que o perito já entendeu do local também, porque às vezes a gente chega e com essa observação inicial a gente já consegue ter uma ideia melhor do que outros profissionais de possíveis hipóteses ali para aquele local, né? Então, às vezes, essa hipótese inicial que a gente levanta no local de crime já também direciona a busca por vestígios adicionais. Porque Com a gente tá certeza. falando das etapas, né, mas às vezes elas acontecem em cima uma das É. outras, né. Sim. Tipo, essa fase do reconhecimento mesmo, que você tá meio que dando uma volta pelo local, olhando tudo, de certa forma também você já tá montando na sua cabeça como que vai ser o fluxo do seu trabalho. Tipo, É. primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou vir aqui, depois eu vou ver sei lá o quê. Que às vezes é tipo assim, quando a gente fala de local, a gente tá pensando, sei lá, numa casa, que é um local contido. Às vezes é tipo assim, começou na casa, terminou na rua lá embaixo, entendeu? Uhum. Então você tem que pensar também, pô, eu vou terminar aqui primeiro, depois vou ir pra lá, É, ou vou lá primeiro porque aconteceu lá, entendeu? Tudo é. tem uma depende muito da dinâmica mesmo do local, né? Não Fazer tem uma primeiro resposta. o local que é mais frágil, né? Do tipo, tem uma É, parte que é aberta, talvez seja interessante fazer ali primeiro, porque Uhum. é mais fácil de que é. alguma coisa seja perdida, né? E depois você vai pra parte que tá fechada, contida. Sim, e é curioso, assim, aqui em Brasília a gente trabalha em duplas, né, 2 peritos e que estão ali, né, 2 peritos que estão circulando ali pela cena de crime, e à medida que você vai ficando mais antigo na sessão, as pessoas referem-se a isso como se fosse um balé, né, tipo, as 2 pessoas já saem da viatura muito cientes do papel de cada um no local. "Ah, eu sou o primeiro, então vou fazer a anotação, vou identificar as coisas", o segundo já começa a fazer o registro fotográfico, e aí Isso é legal também que você começa a aprender, tipo, até com porque assim, a nossa escala de plantão, ela é aleatória, né? Tipo, eu não escolho, Vitor, eu vou fazer plantão com você amanhã, tá? Não, é tipo assim, Uhum. aleatório. Uhum. Aí você sai com todo mundo, né? Que vai nessa de aleatoriedade, um dia você tá um dia eu tô com você, outro dia eu tô com o Vitor. É legal que você vai aprendendo mais ou menos o jeito que a outra pessoa tá trabalhando, né? Uhum. Aí, tipo assim, você fica, eu sei que o Vitor é uma pessoa super minuciosa, então, tipo assim, eu me sinto mais confortável quando ele tá de segundo, que eu sei que ele vai olhar tudo bem, entendeu? Que eu não tenho que ficar, tipo, você já olhou isso aqui? Eu sei que ele vai olhar tudo e vai me falar, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Uhum. É porque você depende muito do outro, né? Também, tem É, isso. É, E é o outro cara que tá fazendo as suas fotos. Então, quando você for escrever o laudo, você vai usar as fotos que outra pessoa tirou. sim, isso. Então, isso é um problema, né? é. É, é, Voltando pra parte da fixação, da coleta, você né? perguntou dos Exames. X, né? Aí, em relação a cadáver, é isso, né? Tipo assim, normalmente eu deixo ele pro final, Uhum. mas se eu, às vezes, quero liberar antes, eu posso pular essa etapa. Mas a ordem que eu faço normalmente é meio que a ordem de contaminação, digamos assim. Então, Boa. por exemplo, eu tento minimizar a chance de eu perder alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou coletar algum DNA de algum lugar, essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque o DNA de contato é uma coisa um pouco mais Sensível. sensível, né? Então, Dei uma explicada o que é DNA de contato aí, porque acho que é na uma coisa que as verdade, pessoas não. na verdade esse termo ele até é meio errado, né? Que ele passa a ideia de que ele é um DNA que é transferido pelo contato. Porque assim, a gente não tá vendo, mas a nossa pele tá sempre descamando, né?
Uhum. Ela tá sempre se renovando e sempre escamando. Então a gente literalmente tá despejando o DNA por onde a gente passa, pelas coisas que a gente toca e até a saliva que eu tô falando aqui, por exemplo, essa mesa aqui tá cheia de DNA meu, provavelmente. Que nojo. E isso é o que as pessoas chamam de DNA de contato, né? Porque passa essa ideia de que foi pelo contato, mas na verdade o termo mais técnico talvez seria DNA traço, que é o DNA que tá em muita pouca quantidade, né? Tipo, eu tô falando que tem DNA, mas claro que a quantidade dele vai ser menor do que se eu fizesse, sei lá, a coleta do meu sangue para extrair o DNA, né? Uhum. É um DNA. Então, como a quantidade é menor e a amostra é um pouco mais frágil, mais sutil, tem maior chance de contaminação. Não só isso, né? Tipo, eu tô falando aqui, o Vitor tá falando aqui, o Marcão tá falando aqui, provavelmente tem uma mistura de nós três aqui. Uhum. Uhum. E isso tudo interfere, né? Porque quanto menos puro tá aquela amostra, mais difícil vai ser de depois fazer um exame decente de DNA dela. Então, por exemplo, se eu sei que, tipo, tem um instrumento, tem uma faca no local, e eu tô interessado em coletar DNA do cabo, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Uhum. Justamente porque nesse negócio de ficar mexendo, pega um, o outro mexe, o outro tira foto, sei lá o quê, isso vai degradando aquela amostra, né? É muito comum também do papiloscopista, às vezes, querer pegar impressão digital, né? Uhum. E essa impressão digital, ela normalmente é coletada com pó, né? Ela é decalcada com pó e esse pó estraga o exame de DNA. Então a gente também tem que ter ideia da ordem dos exames que a gente vai fazer Uhum. para garantir que o vestígio mais interessante para a gente seja preservado. Porque às vezes também eu coletar o DNA da faca, por exemplo, vai borrar a É impressão digital. digital que poderia ter ali. Então tudo isso tem que ser pensado. Então, basicamente, acho que essa é uma regra boa, assim, você conduzir na ordem que seja mais interessante para você preservar o melhor possível os seus vestígios. Uhum. Uhum. Eu acho que eu levo em consideração isso também, do tipo, a natureza do vestígio em si. E, por exemplo, eu vou querer coletar DNA de contato de uma maçaneta que alguém deve ter, um possível autor usou para entrar no local, Uhum. e do cabo de um instrumento. Qual que eu vou coletar primeiro? Vou coletar primeiro do cabo do instrumento, porque é mais relevante, né? Assim, Sim. a informação que eu extraio dali é maior, do tipo, mesmo que eu tenha o DNA de contato na maçaneta e no cabo da faca, Uhum. eu encontrar o DNA de uma pessoa no cabo de uma faca, que foi utilizada para matar outra pessoa, É a mais. informação é bem mais pesada do que, simplesmente tocou naquela maçaneta ali, né? Então também tem essa coisa, assim, além porque tudo é DNA, mas alguns DNAs que eu vou coletar no local são mais importantes que os outros. Aquele caso lá da Adriana Vilela, até que foi recentemente teve novas Aham. repercussões, né? Uma das coisas que foram analisadas é que tinha impressões digitais dela dentro da casa dos pais. Uhum. E Uhum. que isso colocaria ela dentro da casa Dos pais. dos pais, Que ela entendeu? frequentava. Então, assim, isso é um contexto que tem que ser avaliado. Nesse caso, tipo, importa, assim, é tão relevante o fato de ter digital dela lá, tipo assim, Uhum. tem algum nível de relevância, claro. Mas é a casa dos pais dela, ela frequentava, é de se esperar que tivesse, né? Sim. Então esse tipo de análise também tem que ser feita. Às vezes a gente faz um local de feminicídio, que o autor mora com a vítima. Uhum. Aí, vai ter digital dele na casa dele, ele Sim. morava lá. Às vezes pode ter digital numa faca, porque era um utensílio que estava lá e que ele utilizava, Aham. entendeu? Não necessariamente isso vai ter alguma correlação com o fato delituoso. Uhum. Então o contexto, de fato, é muito importante também para as Uhum. análises. Uhum. Com certeza. E aí, depois falando do resto dos vestígios, aí é meio que a ordem depende muito. Outra coisa que eu costumo, depois do DNA são elementos de munição, né? Porque estão no local, são coisas que são móveis, Uhum. são frágeis também. Então, se tem projétil, estojo espalhado pelo local, é algo que é difícil de ver e é fácil de pisar e de movimentar. E a posição dessas coisas são importantes para nós porque traz informação relevante também. Por exemplo, a dispersão de estojo no local de crime pode me trazer informação da posição do atirador naquele, Sim. né? Então, isso é uma análise que pode ser feita, mas que se aqueles elementos forem movidos, Uhum. eu vou perder essa informação. E muitas vezes, aliás, estojos, né, e projéteis são os vestígios número 1 em termo de
alteração. É. Alteração, às vezes, que a pessoa faz de bom coração, assim, de recolher os vestígios E junta tudo E- e te entrega. e te entrega. Exatamente. Ah, toma aqui os vestígios que eu já identifiquei e coletei. Aí você, Gente, também não façam isso, porque a partir do momento que ele foi tirado do local de onde ele estava, pra gente não tem mais. não tem volta. É. Não volta mais. Não, pra gente, na verdade, coleta. a gente nem coleta, a gente fala, ó, Sim. entrega na delegacia, porque a gente não tem como atestar que aquilo tava ali, entendeu? Exatamente. Não coleta mais, que eu falo Aham. nesse sentido, de Sim. pro exame de local, ele Não é que ele não vai prestar. passar por uma perícia, ele vai, mas assim, ele não vai estar vinculado àquele local de crime, ele vai ser mandado pro instituto direto, né, Uhum. pela delegacia. Vai ser feito o exame de balística nele ainda, mas ele não veio como um elemento que foi coletado pelo perito no local do crime. Aham. Né? Ele perde um pouco a... Esse nexo, né? É, Essa sim. conexão dele com o próprio local, né? E aí quem decide se isso vale ou não é o juiz lá pra frente, vai Sim. entender se ele acha que É. vale ou que não vale. Como Outra prova. coisa também, mancha de sangue. Que nem eu falei, às vezes você chega no local que o piso tá todo cheio de sangue. E você tem que entrar dentro dele. Aí então, claro que o processamento primeiro vai ser dessas manchas, manchas porque de eu vou sangue. pisar e eu vou Sim. cagar tudo ali. Né? Uhum, Porque com primeiro eu tenho que certeza. fazer esse processamento. Então, assim, tem uma lógica bem óbvia, né, por trás. Aham. É tipo assim, né? Mas ela existe, né? Com certeza. A gente tá falando aqui só de coleta, né, tal, mas e aí, exame que a gente faz no local ainda, né? Tem alguns exames que a gente já Uhum. faz no local, porque tudo isso que a gente tá falando de, vou coletar e vou levar, é levar para um laboratório para fazer um outro exame, né? Uhum. Mas alguns exames a gente faz já no local, né? Por exemplo, tava falando de mancha de sangue, a gente faz teste de sangue para saber se é sangue humano ainda no local. Uhum. Então, e tudo que a gente coleta no local, como amostra de sangue, a gente testa no local pra dizer que, de fato, isso é sangue e é sangue humano. Né? Aham. Então, Porque pode parecer idiota, né? Tipo assim, você vê uma pessoa morta e um monte de sangue perto dela, aí você fala, pô, é sangue. Mas como a gente tem que ter um rigor técnico no que a gente tá falando, a gente tem que comprovar que aquilo é sangue, aquilo é que aquilo é sangue humano, né? Uhum. E, por exemplo, já chegou local que eu já fiz local de trilha de sangue que o sangue não era humano, era sangue de cachorro, que provavelmente tinha alguma cachorro que tava no cio, foi andando, foi deixando uma trilha de gotejamento e é isso, entendeu? Uhum. Se eu só olhasse e falar, pô, é vermelho, parece sangue, tem cheiro de sangue, eu vou colocar aqui que é Uhum. sangue, eu estaria incorrendo num erro do meu lado, né? Tinha só a trilha nesse local? Era só a trilha, local de Pô. cachorro no cio. E nem Cara, eu. não, você também. Você só não tava sangrando. Mas essa história eu já fiz uma parecida também, cara. Era uma tentativa de homicídio, o cara teria tomado... o autor invadiu a casa da vítima, ele atirou contra a vítima, só que a vítima conseguiu correr, pulou o muro e fugiu. Uhum. Só que na casa tinha uma trilha de sangue. E aí a gente ficou tipo, pô, deve ser, né? Da pessoa que tomou o tiro aí. Aí a gente testou e nada, não tava dando positivo no teste de jeito nenhum. Falei, cara, tipo, a história, né, tinha projétil lá, tinha perfuração. Uhum. A trilha ia até um lugar próximo do muro lá. E aí no final tinha o cachorro lá, a cachorra no cio. Eu falei, cara, era E isso. não era eu, tô vendo. E não era o meu negócio de novo. Não era? E assim, isso é uma coisa que parece meio idiota, né? Tipo assim, a gente não pode afirmar nada porque é óbvio, porque parece. Tudo tem que ser embasado, né? Tipo assim, Uhum. tem um buraco ali que tem um. Que obviamente foi um tiro de arma de fogo. Não, pra gente não tem como falar isso, é óbvio. A gente vai falar, olha, tem um formato característico de que foi produzido por um projeto de arma de fogo. A gente pode coletar, às vezes, material dele pra ver se tem chumbo, que é um elemento comum que tem nesses projéteis. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, às vezes, nossos exames, eles parecem meio idiota, né? Tipo assim, pô, claro que isso é sangue, você vai testar pra ver se é sangue. Sim, eu tenho que... É porque essa é a diferença do perito criminal para outros profissionais de segurança, né? Para outros policiais. O perito criminal trabalha com ciência. Então, assim, a gente tem que dar garantia daquilo que a gente tá falando, né? Porque senão, se não fosse assim, qualquer pessoa poderia chegar e falar, pô, é sangue. Eu acho que é sangue, então é. Então é. E Eu acho que isso aí é um buraco de tiro, é um buraco de tiro. às vezes às vezes o que parece óbvio pra você, pra outra pessoa não é, né? Tipo Sim. assim, tem que... E às vezes o que parece óbvio não é. É o contrário do que você tá achando que é óbvio. Né? Uhum. Depois você faz o exame e você vê que não é. Tipo no caso do sangue do cachorro. Tipo assim, Sim, cara, é um... isso aqui, é. pô, o cara Uhum. caiu aqui, não vai ter uma trilha dele de sangue se ele tava sangrando? Não tinha, entendeu? É Sim. assim.
Aí o Vitor tá falando dos exames, esse é um exame que a gente faz, né? Uhum. É, Tem outros exames, por exemplo, exames de justaposição, né? Que são coisas que já são feitas no local. Então, por exemplo, há um tempo desses eu fiz Era um duplo homicídio também. E no local tinha Era num bar, na frente de um bar, só que os cadáveres estavam separados numa distância grande, assim, eram 300 metros de um cadáver até o outro. Uhum. E o local inteiro tinha uma extensão máxima, assim, de uns 500 metros. Porra, que alegria, hein? Assim, 4:30 da manhã. No extremo, na pontinha do DF, assim, se desse mais 2 passos era Goiás. só a pontinha da Cara, goiaba. porque é delícia. A gente tava falando sobre o acionamento do perito, né? Como é que é o acionamento, e às vezes rola isso. O acionamento, às vezes, é 3 da manhã, você tá lá dormindo, e aí te ligam do tipo, tem um homicídio pra você ir fazer, levanta aí, e aí é aquela hora que você quer morrer, né? Assim, É. você quer morrer junto com a pessoa que tá morta lá, porque... É. Mas enfim, aí nesse local acho que tinha rolado uma briga lá antes e tinha muito taco de sinuca quebrado. Hum. E esse taco de sinuca estavam espalhados, vários fragmentos de taco de sinuca, né, espalhados por esse local inteiro. Então, uma das coisas que a gente fez foi coletar todos esses fragmentos e tentar montar tudo isso. E aí, todos os fragmentos que a gente encontrou, eles se uniam formando um taco só. Então, é um tipo do tipo de exame que a gente consegue mostrar nexo geográfico entre vestígios. Aham. É. Então, isso às vezes acontece nos casos de atropelamento, em que há atropelamento com fuga, né? O cara vai lá, atropela uma pessoa ali na via principal da cidade, foge, e só que nesse atropelamento ele quebrou a capa ali da lanterna, do farol do carro, Uhum. fica um fragmento lá no local, e depois quando esse veículo é apreendido como um veículo suspeito de ter atropelado, esse exame de justaposição que a gente chama, né? Que é simplesmente encaixar o objeto no Encaixe, outro. né? Você tem esse encaixe que é perfeito, e qual que é a probabilidade de você ter esse encaixe perfeito se esse veículo não fosse o veículo atropelador, né? acaso, É um né? acaso. É extremamente baixo, né? Então, Sim. esse é um tipo de exame que é feito no local ainda também. Uhum. É, E aí, a gente tem O mais famoso, né? Que é o perinecroscópico. Sim, indo pro cadáver já, né? Aham. Assim, que também é um exame que a gente faz no local, é o próprio exame do cadáver, né? Uhum. Quando a gente fala de exame cadavérico, a gente distingue ele em dois tipos de exame, né? Tem o necroscópico, que é o exame que é feito pelo médico, né, nos institutos médicos legais. Então, vai abrir as cavidades, vai. É o exame que ele é feito minuciosamente no corpo para determinar a causa da morte. Mas para a gente que faz exame de local, quando ele tem cadáver, o cadáver ele é um vestígio muito importante. Como o Vitor falou, muitas vezes ele é o que traz mais elementos para a gente para fazer a nossa análise. Então a gente faz um exame também que a gente chama de perinecroscópico, que é basicamente o exame necroscópico superficial, digamos assim. É da parte externa do cadáver, né? Da parte externa do cadáver. Ele serve mais para orientar, para relacionar o corpo com os outros vestígios do local. Uhum. Ele não é para dar o caso da morte, né? Então a gente remove as vestes, porque as vestes também vão ter muitos elementos às vezes importantes, né? Aquela veste tinha sujidade, aquela veste estava suja de sangue, aquela veste tem alguma perfuração, essa perfuração da veste ela é compatível com alguma ferida, assim, da posição, né, que estava no cadáver. Uhum. Tem algum item pessoal dentro daquelas vestes, tem droga, tem alguma coisa assim. Então tudo isso é analisado e também as lesões que a gente consegue discernir naquele momento, né. Então assim, alguma coisa que não seja interna ao corpo. Então, por exemplo, a gente chega lá, a gente vê que o cadáver tem lesões, pérfuro-incisas, que são lesões provocadas por instrumentos como facas, alguma coisa do tipo, a gente já vai delimitando o nosso exame. Pô, então isso aqui foi um local de facada, provavelmente. Uhum. Uhum. Então tudo isso é importante. E esse momento, esse exame perinecroscópico, ele é importante porque depois quando o corpo vai para o ML, primeiro que ele já é um corpo em decomposição, então, querendo ou não, ele vai se decompondo até o exame necroscópico ser feito, então o aspecto dele vai sendo alterado, Uhum. então a gente precisa registrar aquele aspecto que a gente viu, e também, tipo assim, veste, essas coisas pode ser que sejam perdidas no caminho. O rabecão, ele tem espaço para mais de um cadáver, vão sendo colocados vários corpos ali durante o dia. Uhum. Então, às vezes, um corpo também contamina o outro e tal. Então, esse momento de que o corpo está mais presente no local é importante também de ser analisado. Ele vai ser lavado, né? Ele vai ser manipulado por
tanto pelos peritos que estão fazendo esse exame inicial, quanto pela pessoa que vai fazer a remoção do cadáver para colocar no rabecão, tanto pela pessoa que vai tratar o cadáver inicialmente lá no IML. Então, é o tipo da coisa que a gente tem que garantir que a gente conseguiu coletar no local de crime ainda. E aí isso vale pra qualquer outra coisa que tiver em cima do cadáver, né? Tipo, tem um pó em cima do cadáver que você não sabe o que é, pode ter alguma relevância pro local de crime, você vai ter que coletar isso, mandar pra um laboratório específico pra saber o que é. Secreção, fezes, urina, mancha de sangue, tudo isso meio que vai se perder Sim. a partir do momento que o cadáver sair dali, né? E outra coisa que vai se perder, e que é algo que a gente faz logo no início, quando a gente começa a examinar o cadáver, são os fenômenos transformativos, né? Os fenômenos pós-mortem, que servem para estimar o tempo da morte. Então, por exemplo, rigidez cadavérica, livor de hipóstase, Mancha verde. mancha verde Diz abdominal. pra gente aí o que é um livor de hipóstase. Livor de hipóstase é quando quando você morre, a circulação vai parar, né? Seu coração para de bombear sangue e o sangue vai começar a se depositar no corpo conforme a gravidade. Então, você vai ter umas manchas que ficam arroxeadas. Porque que são o sangue vai pesando, né, nos vasos, e esses vasos também vão rompendo, né? Então o sangue meio que vai se entremeando no tecido também. Aí fica uma mancha, né? E às vezes as pessoas confundem essa mancha com uma equimose, né? Que é o que popularmente o pessoal chama de hematoma. E aí, às vezes, inclusive, isso é um problema, porque um roxo. Porque às vezes a pessoa chega lá, um parente, e olha o cadáver no local de crime e fala, bateram nele porque tá todo roxo lá, não sei o quê. Aí às vezes já só lidou. Né? Também é comum ter um aspecto mais congesto, às vezes, né? Sim. De inchado. Comum do processo de decomposição, né? A pessoa fala, não, tá todo inchado aí, levou porrada. Não, o próprio livor mesmo, às vezes, né? Você fica, sei lá, a cabeça tá mais baixa que o resto do corpo por conta da posição que a pessoa ficou. Você vai ter o acúmulo de sangue, vai ter muito livor ali, vai ter congestão facial na cabeça inteira, e aí o surgimento de petecas, né? Porque o Menegher falou que os livores vão se acumular, os vasos sanguíneos vão romper, e aí você gera peteca, que são esses micro-rompimentos de vasos sanguíneos. Fica tipo uns pontinhos pretos, assim, né? Vermelho escuro, né? Preto. E aí, livor de hipóstase é uma coisa que é muito importante pra gente no local de crime, é a determinação da posição que essa pessoa tava, né? Porque o livor, quando ele começa a surgir, ele é móvel ainda, então se eu apertar aquela região ali que tá com sangue empoçado, o sangue sai. E aí eu tiro a mão, ele volta. É como se fosse uma pocinha mesmo ali de sangue. Só que em determinado momento esse sangue vai coagular e ele fica fixo. Então se eu apertar ali e tentar mexer, ele não vai sair mais. E aí se eu chego no local e, sei lá, o cadáver tá deitado, com as costas no chão, né, em decúbito dorsal, e eu tenho o livor na barriga dele, tá errado. Ele tá numa posição diferente da que... Mínimo virado. Ele foi mexido, Então é uma das coisas que a gente usa pra saber se ele foi movimentado ou não. Como foi essa movimentação, às vezes a gente consegue dizer, tá? E isso às vezes leva a outros desdobramentos mesmo no local, assim, se depois, acho que ele foi movimentado aqui, aí sua análise já muda um pouco, sua ótica, né, para aquele exame já muda um pouco. Então tudo isso é importante. E aí esses fenômenos transformativos, né, que eu tava falando, eles vão mudar também. Então, a rigidez cadavérica, por exemplo, ela vai começar a se instalar, e aí tem um tempo em que isso acontece, a ordem que isso acontece, né, no corpo. Quando esse cadáver chegar no IML, a configuração já vai ser outra, assim. Ele já vai estar muito mais rígido, via de regra, né, quando chega no IML, quando estava no local. Então, a estimativa que o médico vai dar no local, no IML, às vezes pode ser diferente, né? Ele pode ter menos elementos, assim, digamos, para poder fazer essa estimativa. E o que mais em relação a... A gente tava falando dos exames que são feitos no local, né? Acho que é isso, né? Eu acho que chega um momento em que um perito olha pro outro, né? E aí, tá satisfeito com o exame? Faltou alguma coisa? É o que você mais... E aí, faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? E aí isso varia muito de local para local, né? Porque tem, por exemplo, locais de queda. Uma pessoa caiu de um prédio, seja lá por quê, ou ela foi empurrada, ou ela foi jogada, ou ela quis pular. Tem várias coisas nesse caso específico que a gente tem que verificar que são muito específicas desse caso, né? Então... Local de enforcamento também, tem que, né? Um enforcamento ou estrangulamento, né? Tem Então, todo o sistema de força, né? Que tem que ser analisado. Isso tudo é caso a caso. Então tem várias questões específicas. Isso a gente tá falando de local também de morte violenta, né? Um local de trânsito. Você vai ter que analisar marca de frenagem, marca de derrapagem, local de incêndio.
o foco nos locais de incêndio é ver, de fato, como começou o incêndio, Hum. por que começou o incêndio, né? Tanto mais o cadáver. Sim, como ele espalhou, né? Para onde que. É, Qual é o local risco que isso de, poderia oferecer. local de patrimônio, por onde que entrou, por onde que saiu, o que que levou, tudo isso são as particularidades de cada Uhum. caso, né? Cada Uhum. sessão. Sim, sim. E aí, em termos das coletas que são feitas no local, a gente coleta e a gente encaminha isso para laboratórios específicos, né? Aham. Que vão dar respostas específicas pra gente em relação àqueles vestígios. E aí, a variedade que a gente tem em relação a isso é gigantesca também, né? Droga, celular, computador, Arma de campo, fogo, fogo, faz qualquer de tudo. projétil, Escritos. diário, Sim. enfim, vídeo também, né? Às vezes uma câmera pegou vídeo, áudio, infinidade, assim, o que vocês puderem imaginar. E é por isso também que a complexidade do nosso laudo deriva disso também, né? Uhum. A gente meio que junta todos esses elementos em uma coisa só, pra falar, ó, provavelmente o que aconteceu foi isso aqui. Aham. Sim. Então é um lado que ele é demorado, né? No final das contas, a gente tem que contar uma historinha do que É, aconteceu ali, ó. basicamente é isso, né? Tipo assim, terminando isso, tudo que a gente falou, os exames e tal, beleza, acabou o exame, o IML recolhe o cadáver, se tiver cadáver, voltamos para a base. E é aí que começa o problema, na verdade. Não, isso aqui. Isso é o começo, porque aí É. você tem que produzir o laudo, que é a parte demorada, que é a parte trabalhosa. Sim. Você vai pegar todas essas informações que você coletou, todas as informações que saíram desses exames complementares, né, do ML, da balística, do DNA, sei lá o quê, e é o que o Vitor falou, você vai tentar contar uma história. Uhum. E aí cada sessão, de novo, tem mais ou menos a sua história para contar, né, digamos assim. Como eu falei, o incêndio e a explosão, a história que eles vão contar começou onde o incêndio? Ou esse artefato poderia, de fato, sozinho ter explodido? Ou qual foi o elemento usado para fazer esse explosivo? São mais vinculados a isso. No trânsito, eles vão tentar falar, pô, sei lá, 2 veículos colidiram. Foi falta de atenção do condutor? O condutor conseguiria ter evitado? Qual dos Qual é a condutor, velocidade? qual a velocidade? Aí, pra gente, a nossa história mais está relacionada à maneira da morte, né? Que eu vou deixar o Vitor explicar, porque ele é O Papa. ele é o papa da maneira da morte. Bom, maneira da morte é uma descrição da circunstância em que a morte ocorreu, basicamente, sim. A gente tem causa, maneira e mecanismo da morte. Causa é algo que é dado pelo médico legista, que é qual foi, e isso é uma coisa que está definida no CID, né? Tem um número ali associado. Então, por exemplo, tiro de arma de fogo, isso é uma causa da morte. O mecanismo é o que está relacionado com esse tiro de arma de fogo que de fato fez a pessoa morrer. Então, ela tomou um tiro, isso é a causa da morte. E o mecanismo seria um sangramento, né? Excessivo, Um né? choque hipovolêmico. Perda de sangue, né? Perder o sangue até morrer. E a maneira da morte seria a circunstância que isso aconteceu. Então, esse tiro que resultou no óbito, ele foi dado pela própria pessoa, ele foi dado por um terceiro, ou ele foi dado à revelia, né? Tipo, a arma caiu e aconteceu esse tiro. Ou se foi pela própria pessoa, mas às vezes ela foi acidentalmente, ou Sim. quis fazer É. isso, né? Claro que isso já é um pouco mais difícil de dizer, né? Mas enfim, É. faz parte do trabalho. Então, no final das contas, maneira da morte é se foi acidente, homicídio ou suicídio. Uhum. Colocando em palavras definidas, né? Assim. E claro que muitas vezes a gente não consegue dizer exatamente, né? Às vezes a gente fala, olha, tá indeterminado entre um suicídio e um acidente. Você consegue excluir o homicídio. Às vezes tá indeterminado, ó, não sei o que aconteceu aqui. Sim. Isso acontece porque a gente também fica preso aos elementos probatórios que a gente tem, né? Se a gente não tem elementos materiais para dizer alguma coisa, a gente não pode dizer. Uhum. Exato. E a questão da maneira da morte é que o Menegói estava falando, que é a parte do trabalho do perito, é porque às vezes pode achar que é muito óbvio, do tipo, só tomou vários tiros lá, é homicídio, é isso, acabou. Só que pra perícia criminal, a definição de homicídio não é a definição de homicídio, às vezes, jurídica ou que tá lá no Código Penal. A definição, via de regra, pra perícia criminal de um homicídio é uma pessoa causou a morte da outra. Seja em legítima defesa ou não, isso aí a perícia criminal não entra nessa seara, né? É assim. E novamente, né, o óbvio nem sempre teve um caso relativamente recente no Distrito Federal que uma pessoa, ela
se esfaqueou com muitas facadas. Uhum. E aí você via notícia lá no site de notícia lá, falando, polícia falou que... Laudo pericial falou que fulaninho se matou com mais de 100 facadas. Aí todo mundo comentando assim, esses peritos comprados, que sei lá o quê, porque como que alguém consegue se matar com 100 faca, que absurdo, sei lá o quê, pipipi, papapá, papapá. Só que aí tem toda a nuance, né? Tipo, primeiro, consegue. A gente tem vídeos de pessoas que se mataram com muitas facadas e uma parada muito bizarra, absurda. E nesse caso específico, eu acho que tinham 2 facadas que de fato tinham potencial letal. Uhum. As outras lesões eram o que a gente chama de lesão de hesitação, né? A pessoa tá hesitando em fazer, né, em provocar aquele resultado fatal. E aí são pequenas facadinhas, né? A ponta da faca fazendo contato com a pele. Uhum. Então, de fato, mas isso não é veiculado como, tipo assim, isso foi veiculado como 100 facadas. Então a gente pensa que, 100 eu tô falando o número da minha cabeça, tá? Não sei como foi veiculado. Acho que era 30 e pouquinhos. 30, muitas facadas, né? Muitas. Porra. Não tem essa nuance na matéria de falar que, tipo, foram lesões pequenas que não provocariam a morte, entendeu? Mas assim, mesmo que não fossem, existem casos de que é possível que isso aconteça, sabe? As questões de enforcamento mesmo, em que a pessoa não tá, que tá tocando o piso, né? É. Que as pessoas olham e falam, tá, tem a foto lá do cara ajoelhado, é impossível o cara se matar desse jeito, tá. E é o mais comum. É o mais comum, assim, e as pessoas nem... As pessoas são leigas, elas não entendem, ok, beleza, mas aí chega nesse ponto do tipo, da pessoa falar que, o perito não sabe porra, Ou falar que a perícia foi comprada, né? Que tudo isso tem repercussões perigosas, assim, né? Que, tipo, que tem interesses obscuros da perícia. E não necessariamente. Às vezes pode ter, não sei, não sou... E a coisa toma uma proporção grande, né, às vezes, só por que conta desse assim... tipo de fala. Mas tudo isso pra dizer que o Vitor tava falando que, tipo, teve tantas facadas, óbvio que foi homicídio. Nem sempre é tão óbvio assim, né? Uhum. Se fosse tão óbvio assim, a gente não tinha trabalho. Às vezes tem detalhes específicos. Por exemplo, num caso desse, o Menegói tinha falado do exame perinecroscópico. O que a gente vai olhar? Não é só se tem ou não a facada, é onde ela estava, qual que é a angulação, qual que é a profundidade que essa faca atingiu, Quantos gumes aquela faca quantos tinha, gumes se é for isso. possível, né? Exato. Uhum. Quais estruturas anatômicas o médico vai definir, né? Quais foram atingidas, enfim. Então são muitos detalhes. Não é só simplesmente tinha, não tinha, o que era. Mas é isso. E muitas vezes o pessoal comenta, né, que a gente faz o exame e é como se o laudo fosse a parte chata do exame, assim, pô, que saco, agora tem que fazer o laudo e tal. Mas o laudo, ele é um exercício muito interessante de discussão de hipótese mesmo, de você rever os resultados que você coletou no local de crime, você pega os resultados dos exames que você pediu, então você tem tempo de pensar naquilo com calma. Que é isso, muitas vezes você tá lá na rua, gente olhando, família gritando, gente chorando, e você, pô, tá, eu acho que foi tal coisa, vai anotando, vai fazendo as anotações, mas aí depois quando você para, começa a rever as fotos, você pensa, É porque o lance é que, assim, acho que 90% dos locais que a gente vai fazer são locais que a gente já fez milhões de vezes. Então, tipo assim, sim. suicídio por enforcamento. Eu já fiz laudo de suicídio por enforcamento 40 vezes. Assim, tô lá. Aham. Então, assim, isso Nesse eu ano. acho que Então, assim, quando as pessoas falam que o laudo é a parte mais chata, eu acho que é mais essa parte mecânica, assim, desses Concordo. locais que você não tem um trabalho muito disso que você falou, de pensar, de tentar. Mas aí sempre, claro que tem os locais que você, tipo, pô, faz umas análises mais interessantes. E esses, assim, eu acho que ninguém acha ruim fazer um laudo desse, né? Tipo, acha até massa, tipo assim. Sim, sim. Aí chama o colega, pô, olha isso aqui e tal. Tipo assim. Aham. Esses dias eu tava conversando com um colega que ele pegou um caso que o cara levou um tiro, o tiro passou pela orelha, aí entrou pelo peito, e aí o projétil entrou pelo esôfago. E ele deglutiu o projétil. Caralho. E foi parar dentro do intestino. E, tipo, não foi pelo projétil sair transfixando, foi porque Aham. ele transfixou até o esôfago, e do esôfago ele fez o caminho normal pelo aparelho digestivo. Tá porra. E, tipo assim, essas paradas que você fica, caraca, velho, que coisa louca, velho. Esse tipo de local que você fica, pô, fazer uma excursão aqui, massa e tal. Isso é massa.
Mas é isso, assim. Mas o laudo, de fato, é a parte mais... Pode ser a parte mais maçante, mas também pode ser a parte mais... Gratificante. Porque eu acho que é uma analogia boa dessa diferença entre local de crime e escritório, quando você vai sentar pra fazer o laudo, é que no local de crime você tá comprando as peças do quebra-cabeça e quando você chega no escritório você vai montar o quebra-cabeça no laudo, é isso. Exatamente. Acho que é mais ou menos isso, assim. Então, tipo, beleza, montar o quebra-cabeça inteiro é trabalhoso? É. Mas é a parte legal. Você comprou o quebra-cabeça pra isso, não foi? Exatamente. Mas às vezes o quebra-cabeças é aquele que vem no McLanche Feliz, que tem 9 peças e você fica... Já cansei de botar esse Bob Esponja de calcinha aqui, não chega. Às Que vezes, cabeça específico que você tá montando, não é legal? às vezes já é a pintura lá do Monet, entendeu? Que você comprou em Paris, e você fala, porra, não sei nem onde é o canto dessa merda, vou começar aqui. E outra questão é Sim. que, nos nossos casos, o quebra-cabeça nunca tá completo, né? Sempre tem peça faltando. Sim. A gente nunca dá E a essa história peça, inteira. eu sei, não, tô brincando. Bom, senhores, mais alguma coisa? Tá satisfeito com as coletas? Não, acho que é isso. Aí, basicamente, essa é a dinâmica, assim, do trabalho na perícia. Eu queria saber de você agora, que você saiu do laboratório para ir para perícia de local, o que você tá achando? Quais eram as suas Eu, expectativas? cara, eu tô bem satisfeito. Tenho gostado muito. Acho que é um desafio interessante de retomar essa parte que fica um pouco adormecida, né? A gente vem, faz na academia, aprende ali um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu acho que uma das alegrias que a gente tem na nossa profissão é que ela não é monótona nem no nosso dia a dia, que a gente está sempre vendo coisas diferentes, e muito menos nas nossas possibilidades profissionais. Então, Uhum. você está no laboratório um dia, daqui a pouco você está na rua, depois você está fazendo, sei lá, meio ambiente, dependendo da sua formação, óbvio, né? Ninguém Sim. vai botar um contador no meio ambiente. Mas de tédio você não morre, assim. E se você estiver entediado na sua sessão, você vai para a sessão do lado e você começa tudo do zero, assim. Eu vejo colegas que trabalharam na MV por muito tempo e agora foram para sessão de incêndio. Aí, cara, o que você entende de incêndio? Porra nenhuma, assim. Então você vai começar a aprender do zero e você vai ficar ouvindo os antigos falando Aham. até você conseguir falar, não, pô, agora eu acho que eu tô começando a entender alguma coisa que tá acontecendo, assim. Que aí é o tempo que você começa a pegar casos mais complexos, fazer laudos mais bem feitos e vai. E se você se entediar, você vai para outra sessão. Sim. Isso é, pô, maravilhoso. Venham pra cá Venham para cá, fazer com a gente. Vai ter concurso em breve. o Vitor vai fazer um pra- pacote de concursos. Quem entrar vai vir pra morte violenta, Vai. sim. Treinar com a gente. Treinar com o Vitor. Sim. Por que comigo? Que eu já vou estar Já aposentado? Agora eu tô na gestão, não tô legal. Meu negócio tá meu chefe agora. Tá, Eu sou nosso chefe. Exatamente. A gente só veio porque ele mandou. Substituto, mas eu É mato o chefe, velho. É chefe. Chefe é chefe, pô. É. Então é isso, galera. Pois é. E... Espero que esse formato mais descontraído fique legal, né? Vamos. Espero que o vídeo tenha funcionado, que a gente não tenha parecido tão feio assim. A gente aceita feedback também dos nossos fãs, Exatamente. onde vocês estiverem. Mande cartas. Se vocês... Mãe, pai, eu sei que vocês. A gente vai botar todas as cartas numa piscina e vamos fazer um sorteio. Mas é isso também, enviem temas também que vocês têm interesse de falar. A ideia é que a gente faça mais conversas descontraídas. Esse primeiro episódio teste, assim, não tem, óbvio, vocês conseguem ver que não tem nenhum convidado, mas a ideia também é a gente chamar outras pessoas, né, pra contribuir e tal, mas que seja uma coisa mais Descontraído. Nossa, não consigo nem mais falar, tá tarde já, gente, é minha deixa de ir embora, né? E também é isso, né? Avaliem lá no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, segue nas redes sociais, dá o like no YouTube. Senão o Vitor vai puxar o pé de vocês Vai. à noite. Sim. E antes de morrer que ele vai fazer isso. Ele não vai esperar nem morrer pra puxar o pé dos... Se morrer é garantido, mas assim, antes de morrer eu me esforço. Maneira da morte, foi um vacilão.
É isso. Então é isso, galera. Um abraço. Beleza. Um Bom retornar Até a próxima. a essa bancada com vocês. Beijos. Valeu. Beijos.